A verdade brutal de empreender. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre como é brutal começar um negócio do zero. E o que esperar, sem nenhum tipo de glamorização, do negócio que você está criando agora. Então, pessoal, eu trago nesse vídeo uma reflexão sobre a dificuldade de empreender. Sobre quão difícil e brutal é começar um negócio do zero hoje. E não me importa o dia que você está vendo esse vídeo, todo momento empreender é difícil. Mas por que é difícil? Quais são os verdadeiros desafios que eu encontrei na minha vida ao empreender? Quais são os desafios que provavelmente você que está aí do outro lado está enfrentando ou vai enfrentar ao criar um negócio, a pensar em colocar o seu negócio na praça, a fazer as coisas acontecerem, a fazer a sua visão se transformar em realidade? Antes de mais nada, pessoal, esse vídeo aqui não é para quem busca um atalho. Se você está procurando um atalho, uma fórmula mágica para chegar lá e conseguir aqueles objetivos que você tanto sonha, bem, esse não é o lugar. Eu não vou falar sobre nenhum atalho. Afinal de contas, não existem atalhos. Não existem fórmulas. Por mais que todo mundo tente vender, todo mundo não, muita gente tenta te vender a ideia de que existe uma fórmula. Se você fizer assim, o resultado será assim, para você, de uma forma clara, como um mar bonito de domingo, aquele mar bem clarinho. Então, isso não é verdade. Não existem fórmulas. O que funciona para fulano não necessariamente vai funcionar para você. Cada ser humano passa por desafios, passa por complexidades únicas, que fazem dele enfrentar um desafio único. É claro que a gente pode aprender muito com os erros e acertos de outros empreendedores e histórias empreendedoras. Eu não estou falando que não. Mas não existe a fórmula. Você, sozinho, individual, dentro do seu coletivo que você estiver criando o seu negócio, vai ter que encontrar a solução para o seu negócio. Vai ter que passar pelo que eu chamo de barreira do empreendedorismo. Vai ter que criar na marra, na força, o seu negócio. E para empreender, pessoal, você precisa entender logo de cara que é brutal, vale a pena no final se você conseguir passar pela grande barreira, vai ser muita garra que você vai ter, vai ter muitos desafios na sua frente, mas você precisa entender a coisa inicial que pode fazer toda a diferença para você. Qualidade supera força de vontade. Eu não quero dizer que você não vai ter que ter força de vontade. Empreender nada mais do que você ter uma faca entre os dentes e lutar até a morte. Mas entenda, a qualidade pode ser o X da questão que te diferencia do outro. E eu vou contar para vocês uma historinha sobre um grande projeto empreendedor que eu tive, que foi passar no vestibular. Pode não parecer, você pode achar que empreender é só criar um negócio, mas empreender é colocar na prática a visão que você teve. E eu tive uma visão, a visão de eu passar no vestibular. Eu queria muito passar no vestibular. Sabe, eu tinha 18 anos, eu tinha o sonho de ser engenheiro e eu queria muito fazer aquilo acontecer. Mas sabe, pessoal, eu não era muito preparado. Eu tinha até muita força de vontade. Eu me lembro que eu gostava de me vangloriar para mim mesmo, de que eu ficava horas e horas sentado ali, lendo e estudando. Mas a verdade é que a qualidade daquele estudo era muito baixa. Eu realmente não entendia o que a pergunta queria fazer e achava que só ficar na frente do caderno, lendo e repetindo resoluções de problema, iriam me dar o que eu mais desejava, a vaga na universidade querida. Mas eu entendi e percebi com o tempo, ali ainda com 18 anos, que isso não ia me levar a lugar nenhum. Eu lembro que muitas pessoas eram esforçadas e sabiam mais do que eu, e não havia nada que eu pudesse fazer para igualá-los a tempo hábil de eu passar no vestibular. É um ano quando você acorda para tentar realmente resolver os problemas que você não resolveu durante todo o seu processo estudantil desde a infância, é muito difícil. E eu não iria conseguir chegar lá por mais força de vontade que eu tinha, e eu era com muita garra em tudo que eu fazia, e o vestibular não era diferente, mas eu não iria conseguir chegar lá. Eu percebi que se eu fosse pelo caminho que todos estavam indo, de tentar estudar da forma que todo mundo estuda, ralar pra caramba, prestar atenção na aula, no final eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir porque o meu estudo era em grande quantidade, mas não em grande qualidade. E isso me ensinou a grande força que me levou para a vida toda no empreendedorismo e em todos os processos.
eu comecei a focar mais na qualidade do que eu faço e como eu faço. E não necessariamente nas horas, no suor, porque eu já empreendi, eu já fiz de tudo nessa vida e eu tenho certeza que se você já fez isso, vai entender o que eu estou falando. O suor é fundamental para te colocar lá, para te colocar realmente na oportunidade. Mas o que faz a diferença é a qualidade. É você conseguir entregar na qualidade. Aguentar a pressão e entregar o que as pessoas precisam e querem, o que elas te desafiam. E isso você só encontra quando você descobre a sua verdadeira força. Como encontrar a qualidade no trabalho que você está fazendo hoje. Como enfrentar o brutal mundo do empreendedorismo hoje. Lá, quando eu estava no vestibular, eu entendi que não adiantava eu ficar tentando replicar os exemplos, os problemas, tentando resolver as fórmulas matemáticas desesperadamente. Eu não iria aprender a tempo. E aí, o que eu fiz foi largar o papel, a caneta, e eu não anotava mais nada. Bem, faltando poucos meses para o vestibular, faltavam 3 meses, eu me lembro que não havia nada mais do que eu pudesse fazer que iria me recuperar, decorar fórmulas mágicas, nada. Eu iria tentar entender o problema. Eu fiquei especializado em entender as perguntas. Toda pergunta eu tentava entender. Como é isso? Como eu resolvo isso? Ah, é isso que ele quer. Eu não sei resolver. E ponto. Eu não tentava resolver aquele problema, eu ia para o próximo. Como eu resolvo isso? Ah, eu entendi o que ele quer. Eu não consigo. Vamos para o próximo. Eu fiquei muito bom em fazer isso. Eu entendi o que a pergunta queria, o que o desafio queria, mas eu não sabia a solução. Eu não estava preparado, não tinha qualidade para entregar aquilo naquele momento. Eu não tinha estudo suficiente. Então eu tentei devagarzinho, entendendo o que as perguntas estavam ali na minha frente. E bem, eu não sabia as soluções. E é claro que com isso, você não consegue passar no vestibular. Afinal de contas, quando o cara fizer a sua pergunta lá, você não souber responder, não tem como acertar. Na minha época era prova discursiva. E eu fui para o vestibular assim, muito confiante no seguinte fato: eu entendo as perguntas. Quando alguém me fizer uma pergunta, eu vou tentar responder na prova. Mas e se eu não souber? Bem, se eu não souber, eu tento oferecer a ele o que eu tenho. Pode não ser o suficiente, mas eu entendi a pergunta. E eu sei o que eu sei. Não é o que ele está perguntando, mas o que eu sei pode fazer um pouco de sentido dentro daquela pergunta. E foi isso que eu fiz. Na prova discursiva da UFRJ, há uns 20 anos atrás, para engenharia, extremamente competitivo, eu resolvi ler as questões. E depois de ler todas as questões, eu me deparei com a coisa mais clara e possível que tinha na minha frente. Eu não sabia responder nada. Nada. Eu não sabia responder aquelas questões. Eu não tinha estudado o suficiente. Eu realmente não entendia como respondê-las. Nenhuma daquelas perguntas poderia ser respondida. É matemática. Ele me dava uma função e eu tinha que achar um resultado. X é igual a... Eu não sei. Mas eu sei o que você me perguntou. Eu era bom em entender as perguntas. Mas eu não sei responder isso. Mas peraí. Eu sei o que você está falando. Eu sei do que você está falando. Deixa eu explicar o que eu sei sobre isso. Não é a resposta, mas deixa eu explicar. E assim eu fiz. Em todas as 10 questões da época, eu respondi o que eu sabia com a qualidade que eu sabia. Bem, eu entendi a pergunta, mas eu não sei como chegar nessa resposta. Mas eu sei isso sobre esse tema. Infelizmente, eu vou parar aqui e eu escrevi isso. E infelizmente, eu sei até aqui. Ponto. E próxima questão. Eu me lembro que tinha uma questão que falava sobre uma situação física que era do fogo num prédio, o prédio estava pegando fogo e tinha que calcular em quanto tempo aquele prédio iria resistir às vigas. Eu sei lá quanto tempo, eu não sabia a fórmula. Mas eu sabia que ele estava falando de um processo físico-químico, naquele caso específico, e eu falei tudo o que eu sabia sobre aquilo, por extenso mesmo. Ele pedia a fórmula, a resposta era a fórmula. Eu não sabia, mas o que eu sabia, eu expliquei. Expliquei ali com qualidade, com foco no que eu realmente entendi, e não tentando mentir ou tentando chutar. Eu simplesmente fiz o que eu sabia, e fiz isso na prova inteira. Bem, quando saiu o resultado do vestibular, é claro que todo mundo imaginaria, o João não foi aprovado. Afinal de contas, eu fiz isso com todas as questões de todas as provas. Na maior parte das vezes eu não respondi nada, porque eu não sabia nada daquilo que estavam falando, nada daquele sentido. Eu sabia outras coisas e eu respondi outras coisas.
Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Eu passei. E eu passei com uma nota alta. Eu me lembro que eu achei até que tinha errado. Eu falei, isso não é possível. Eu não posso ter acertado 5 pontos em matemática, era de 0 a 10, e eu tirei 5. Achei até, olha, 5 eu não vou passar. A média do ano foi 1,5, e eu tirei 5. Eu passei muito em engenharia no FRJ, e sabe como eu consegui isso? Sendo honesto, entregando com qualidade aquilo que eu sabia. Eu não acertei nenhuma questão, é óbvio, eu não sabia as respostas, mas todas as minhas respostas faziam sentido para aquela pergunta. E eu tirei alguns pontos em cada uma. Se uma questão valia 1 ponto, eu tirava 0,25, 0,5, e assim foi. E assim eu fiz 5 pontos e passei para engenharia com uma prova de matemática na discursiva. Não porque eu sabia das perguntas, não porque eu sabia das respostas, mas porque eu sabia das perguntas. E eu levei isso para toda a minha vida como empreendedor. Focar na qualidade, naquilo que você consegue entregar. Por exemplo, você faz um serviço de manutenção de ar-condicionado, mas você não é bom e não entende como ser bom hoje e entregar tudo aquilo que as pessoas precisam na manutenção de um ar-condicionado. Você não sabe. Porque você não foca em algo que você sabe. João, eu sou ótimo limpando ar-condicionado. Limpar, lavar, deixar ele limpinho é comigo mesmo. Ótimo, foque nisso. Limpe o ar-condicionado com qualidade. Com a força da qualidade e não necessariamente da força de vontade apenas. Com qualidade, a gente chega muito mais longe. E é por isso que eu acho que você precisa ter isso na sua vida. Uma capacidade de entender que qualidade pode e vai sim vencer a sua força de vontade. Focar nas coisas que verdadeiramente importam. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever. Vai ser um prazer te conhecer e pense nisso. Foque na qualidade. A qualidade pode e vai transformar a sua jornada empreendedora de uma forma que você jamais imaginou.